profundamente, elevar seus pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nos conectarmos com aqueles irmãos que nós temos dificuldade de convivência, nos conectarmos com aqueles irmãos que estão tendo dificuldade de evolução moral e espiritual, levarmos os nossos pensamentos através de energias revitalizantes, a fim de que todos nós, nossos irmãos de jornada evolutiva, todos nós conseguimos evoluir cada vez mais moralmente e espiritualmente. Vamos também nos conectar com nossos irmãos entes queridos já desencarnados, a fim de que eles também recebam as energias necessárias para o seu equilíbrio e evolução espiritual. Rogamos a toda a espiritualidade que deduz essa casa, em especial do Dr. Laio Rodrigo, nos enviar as energias necessárias a fim de que nós possamos entender as palavras que aqui serão proferidas e como assimilá-las e colocá-las no nosso dia a dia, em busca da nossa evolução moral e espiritual, conforme o nosso crescimento. Com a graça de Deus e Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Convidamos o nosso irmão Luiz Augusto para dar início ao doutrinário da Mãe de Deus. Obrigado. Boa noite aos irmãos. É sempre uma satisfação estarmos aqui nesse momento e por isso nós rogamos a Jesus que nos ampare e guarde na sua paz. Nós vamos tratar hoje de algo que, de uma parábola de Jesus, que ela é muito interessante para nós. É a parábola dos talentos. De certo, alguns irmãos já devem saber de que se trata essa parábola. Mas vamos ler o que Jesus colocou para nós, e que está no capítulo 16 do Evangelho. Mas depois nós vamos nos especificar apenas em um ponto mais restrito dessa parábola. Disse Jesus dessa forma: o Senhor age através de um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com o seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do Senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos, e eis aqui outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois foste fiel em pouca coisa e vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo a apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi o vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu:
servidor mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos que nós lemos agora e que, de certo, alguns irmãos já conhecem, né? Bem, tem alguns pontos específicos desta parábola, mas nós gostaríamos especificamente nos atermos neste último servidor. Esse que ganhou apenas um talento e, com medo do seu senhor, ele escondeu o talento. Primeiro, o que é o talento? O primeiro talento que todos nós temos, e é o mais grandioso, é a nossa vida. Essa ninguém nos tira. Nem Deus nos tira a vida, porque no momento em que nós morremos ou desencarnamos, nós continuamos na vida. Então nós saímos da vida material e passamos para a vida espiritual. Então, tendo uma vez Deus criado o Espírito, né, a nós, simples e ignorantes, como nos fala o livro dos Espíritos, ele vai nos dando as oportunidades suficientes para nós irmos até ele, retornarmos a ele, e é o que nós estamos fazendo. Então, o primeiro talento, o mais grandioso, é a vida que nós ganhamos e a reencarnação também que nós ganhamos. O momento, então, em que nós estamos na Terra, que nós trazemos já algumas virtudes, poucas, ínfimas, recobertas mais pelo nosso orgulho e nosso egoísmo, são virtudes que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, ao longo das milhares de encarnações e as milhares de reencarnações que nós já temos e que nós esquecemos enquanto espíritos encarnados. Mas nós já temos alguma coisa de bom dentro de nós. Como nos diz Joana de Ângeles, num comentário que ela faz a respeito do Evangelho, nós somos diamantes, recobertos ainda por uma camada muito grande de minério pesado, que ela utiliza o termo a sombra. Mas nós temos as nossas virtudes. São as virtudes ou os talentos que ambos primeiros receberam. Receberam aquelas virtudes, aquela vontade de trabalhar, e foram trabalhar, né? Foram desenvolver-se. E o Senhor, quando veio, lhe cobrou contas e estava tudo às claras naquele momento. Mas o temor fez com que o último servidor guardasse o talento. Bem, mas no guardar o talento, quer dizer, não se desenvolveu, ele apenas viveu, vamos supor, viveu a sua vida na Terra para si próprio, num ato de orgulho e de egoísmo. Ele não teve a condição inicial para trabalhar, para se desenvolver, para buscar aquilo que lhe era de direito, ou de dever, melhor dizendo, né? de dever na Terra. Porque lá no início da parábola ele vai dizer assim, é dado 5, 2 e 1, segundo a capacidade diferente de cada um. Então,
ele não poderia dar, o Senhor sabia, obviamente, isto, né? Esse Senhor, na realidade, é Deus, né? Ele sabia que o indivíduo ou o servidor que estava pegando apenas aquele talento, ele não tinha capacidade de desenvolver grandes coisas. Mas Deus lhe deu a oportunidade dele desenvolver. Essa é a questão. Bem, mas pelo fato dele não ter desenvolvido essa questão, vamos lá. O que acontece com ele? Aí vamos lá para o final da parábola, que vai dizer assim: tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, quer dizer, aquela vontade que ele tinha de fazer alguma coisa, mas não fez, até isso ele será tirado. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, então, coitado do indivíduo, né? Ele foi relegado a um plano, nem mais segundo plano, mas a um 10º plano de vida, né? E que nos parece, pela parábola, que nos parece que ele não terá outras oportunidades. Veja que estamos analisando friamente a parábola, né? Ali não diz, aqui não diz. Jesus, no seu sermão profético, porque essa parábola aqui faz parte do sermão profético, e o sermão profético é muito interessante, porque Jesus mostra um lado de renovação, vamos melhorar, de destruição e de renovação. No início do sermão profético, que ele vai falar sobre o templo de Jerusalém, ele diz que o templo será destruído e em 3 dias será erguido. E nós sabemos o que quer dizer esses 3 dias que ele será erguido, aonde Jesus vai demonstrar a imortalidade da alma, né? Com o renascer dele, né? Com o reaparecimento dele. Mas vamos entrar por esse campo aí, que também é um campo interessante de nós analisarmos, né? Então isso faz parte do sermão profético, aquele que é duro para nós, né? A questão evangélica é muito pesada dentro do que Jesus profetizou para nós. Então ele profetizou aqui dizendo que aquele que não cumprisse o que deveria ter cumprido será jogado às trevas. E lá haverá choro e ranger de dentes. Não diz que o indivíduo vai sair de lá. Tá? Ok? Agora nós vamos mudar o foco. Tá? Vamos para uma outra parábola. Agora bem leve, bem tranquila, né? Essa outra vai nos dizer assim, no capítulo 6 do Evangelho, que nos diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso a vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é mais tranquila, né? Essa é mais suave, né? Para a gente meditar, né? Então, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, nós ficamos pensando, no momento em que nos propusemos a vir aqui conversar com os irmãos sobre a parábola dos talentos, que alguns outros expositores já devem ter feito também, nós recebemos assim, uma intuição, algo deve ter sido nesse sentido, de abordarmos sobre esse ponto específico do servidor que recebeu um talento. Bem, vamos contar uma história que está numa palestra do Raul, chamada A Reencarnação. Não, perdão. O que é o Espiritismo? Sim, é o que é o Espiritismo. Ele vai fazer uma alusão a uma das obras de Kardec, que é o livro O que é o Espiritismo, que foi lançado logo em seguida após o Livro dos Espíritos, exatamente para ter um esclarecimento naquela época do que era o Livro dos Espíritos e o que
estava falando essa nova filosofia, essa nova doutrina que estava surgindo no ano de 1857. Né? Então ele lança esse livro, é um opúsculo, é um livro pequeno, que se refere então com o título O que é o Espiritismo. Nessa palestra, que a gente pode obter ela no YouTube, ele vai contar uma história muito interessante que se encaixa aqui. É o seguinte, ele saíra da universidade com 2 outros colegas e foram almoçar num restaurante próximo da casa dele. E eles passaram por uma senhora que estava juntando lixo, estava juntando comida no lixo. E o Raul, obviamente, com a sua sensibilidade, né, aquilo lhe tocou a alma profundamente. Eles entraram no restaurante e ele se deparou com aqueles buffets, né, que a gente sabe que tem um alimento ali para bastante, né, em quantidade, em qualidade. E sentaram à mesa, os colegas dele se serviram e ele ficou assim muito constrangido de se alimentar, tendo visto aquele quadro ali. Mas como ele tinha atividade à tarde também, ele não queria se alimentar, um espírito chegou para ele, de certo Camilo, ele não diz qual é, mas de certo é o Camilo, espírito protetor dele, né? Ele disse, tu precisa comer, precisa almoçar. E aí, mentalmente, ele conversou com o espírito sobre aquele quadro que ele houvera visto. E o espírito disse para ele, tu estás vendo a encarnação desse espírito agora, nesse momento, mas tu não sabe quem ele é, o espírito, o que é. Ele foi um grande político da região lá do Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, e se perdeu dentro da política. E vê bem o seguinte, a placa da rua onde está o nome, é o nome do político de antigamente. Só que pelo desvio das verbas que ele fez, de todos os erros que ele cometeu, Deus lhe deu a oportunidade, mais uma vez, de reencarnar, mas numa situação dificílima, numa situação em que nem as pessoas que levam alimento, que levam um prato de comida para ela aceita, porque ela pega e atira no chão. Ele está falando, na realidade, de um dos princípios da doutrina espírita, nesse livro que é o Espiritismo, e nessa palestra, né, que é a reencarnação. Então, esse espírito teve a grande oportunidade dele de servir ao povo, como um político, como todos os políticos. Nós não estamos fazendo aqui alusão a ninguém nesse momento, mas contando essa história, os irmãos podem comprovar lá no YouTube, nessa palestra, o que é o Espiritismo. Mas ele teve a oportunidade, ganhou o talento de ser um indivíduo que desenvolveria na política para produzir para o povo, e ele fez tudo ao contrário. Então, tirar-se-á aquilo que ele parece ter. Quer dizer, o indivíduo, como espírito, na sua essência como espírito, ele não tinha capacidade de ser o que foi na Terra. Então, perdeu a oportunidade de se evoluir, de ser aquele servidor cujo Senhor chegasse e pedisse as contas. E ele dissesse, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu engrandeci o povo. Ele perdeu tudo. Então ele foi jogado às trevas. Claro que toda essa passagem aqui, essa palavra trevas, é figurativo, tá? Porque é a oportunidade, mais uma oportunidade que Deus dá, porém na condição de difícil. Por quê? Porque agora ele precisa reconquistar
o caminho que ele já havia feito e principalmente reconquistar-se. Essa é a questão. Então, como é que o Espírito vai fazer isso? Na caminhada que ele vai ter adiante. Então, quando ele chegar a um determinado ponto, que aí vamos usar uma expressão de um livro científico chamado O Ponto de Mutação, só que esse livro, O Ponto de Mutação, não trata nada de espiritismo, só a expressão, o ponto de mutação. Quer dizer, a nossa mudança. Quando nós, como espíritos, todos nós, em geral, como espíritos, passamos a compreender a necessidade da evolução espiritual, então nós buscamos Jesus. E aí o que Jesus disse? Vinde a mim. Então, não é ele que tem que vir para nós, somos nós que temos que ir para ele. Vinde a mim. Uma outra história depois de um golinho d'água, tá? Essa é muito mais bonita. O Raul, numa outra palestra, aí sim, especificamente falando sobre a reencarnação, ele vai citar o caso de Nelson Mandela. E todos nós conhecemos, né, um pouco da vida de Nelson Mandela através da mídia, né? Alguém através de alguma bibliografia dele. E o Raul vai dizer isto, que ele se interessava muito pela vida de Nelson Mandela e que estudava e lia tudo que tinha sobre Nelson Mandela. Inclusive, ele veio às lágrimas quando Nelson Mandela saiu da prisão, depois de 25 anos, né, e foi presidente do país da África do Sul. Então, ele vendo aquilo na televisão, a libertação de Nelson Mandela, ele ficou extremamente impressionado. E como ele havia lido bastante sobre Nelson Mandela, ele sabia da vida toda dele, né? E aí, como sempre, né, para o Raul, devido aos seus grandes talentos espirituais, que nós vamos conquistando também, aos poucos, todos nós, um espírito se aproximou dele e disse para ele: tu sabes quem é Nelson Mandela? Quem foi Nelson Mandela? E ele aí apurou a acústica da sua alma, né, e ouviu o que o Espírito falou. E repassamos agora para os irmãos, que também podem comprovar nessa palestra. Diz o seguinte, o Raul, que Nelson Mandela foi um dos conquistadores da África. Ele era britânico, conquistador daquela época das navegações, muito tempo atrás, né? E como conquistador, como britânico, como indivíduo branco na sua pele, ele foi conquistando aqueles povos ali todos da África, não, alguns, não todos, mas conquistou alguns territórios da África e impôs leis para que o povo da África se submetesse àquelas leis. Quando ele redesencarnou, depois de ser este navegador, ele teve várias oportunidades de reencarne no mesmo território africano, em vários pontos da África, com a finalidade de aprender o que era o povo africano. Durante muitas encarnações, então ele foi apenas um africano, apenas um do povo africano. Quando ele conquistou, então, a sua capacidade maior, que foi a de um líder, porque o líder é aquele indivíduo que tem uma capacidade de liderança, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um, não é para esse tal de Luiz aqui, né, que tenha liderança, que tenha força de liderança. Ele então reencarnou como Nelson Mandela. Mas teve que se submeter às leis que ele houvera colocado
no povo africano enquanto britânico. Porque nós sabemos que a África do Sul era dominada pelos britânicos. Então a gente vê o retorno, a grandiosidade do Pai, dando as oportunidades para que nós mesmo não consigamos desenvolver grandes talentos na nossa vida, tenhamos oportunidades ao longo do tempo, que Jonas de Anjos diz realmente, que Emmanuel diz que realmente o maior talento é o tempo, porque ele vai nos dando a oportunidade de crescimento, e com essa oportunidade de crescimento nós vamos indo para Jesus. E aí no momento em que nós compreendemos algumas passagens de Jesus, através dos evangelistas, e vamos procurando adaptá-las à nossa vida, na forma que nós conseguimos adaptar, nós vamos diminuindo as nossas dores e o nosso passado. Então aquele servidor mau, que não trabalhou para desenvolver o talento do Senhor, agora ele ganha oportunidades para chegar a Jesus. Então, meus irmãos, para nós não nos alongarmos muito, porque a gente sabe que o calor é algo que nos incomoda bastante, mais que o frio, nós precisamos realmente ir buscar as passagens do Senhor para a nossa vida. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo a sua capacidade de compreensão, de trabalho, de desenvolvimento no bem. Mas cada vez que nós pegamos o Evangelho para lermos ou para estudarmos, para fazer Evangelho no lar, nós compreendemos quanto de bom nós já conseguimos ser. Ainda somos muito maus. Obviamente, no Evangelho nos fala, a maior chaga da humanidade é o orgulho, e somos orgulhosos. E às vezes nós colocamos esse orgulho através do nosso ego, do nosso superego, aliás, né? Querendo impor sobre os outros a nossa vontade. Mas isso faz parte da evolução. Daqui a pouco, quando nós conseguimos um pouco de paciência, que é um dos talentos, e reconhecermos essa paciência em nós, então vamos aumentar um pouquinho mais de paciência. É um filho que traz uma problemática, é o companheiro, é a companheira, é o vizinho. E nós vamos alimentando, então, mas para aí, eu tenho que ter paciência, então eu vou ter paciência. Resignação com as nossas dores também é outra virtude. É outra virtude, a gente vê pessoas aí que estão sofrendo horrores na sua vida. Ainda mais depois do que aconteceu no mundo inteiro, que nós sabemos. Quantas dores, quantas perdas, quantas dificuldades as criaturas passaram e nós estamos aqui. Graças a quê? A talvez uma oportunidade que Deus está nos dando. Então nós temos que engrandecer essa oportunidade em nós, aceitando, não esperando as coisas vir a nós, não, mas vamos buscá-la com resignação, com paciência, com calma, e vamos nos desenvolvendo nos talentos que nós ganhamos do Pai, a cada dia, a cada tempo, a cada minuto do dia. Então, mais uma vez, nós vamos rogar a este Senhor que vem cobrar as nossas contas, que quando nós tivermos oportunidade de prestar contas a Ele, possamos dizer: Senhor, aqui está uma mala cheia de talentos, porque Tu me deste apenas um e eu consegui esta mala toda para Ti. Que Ele nos ampare e nos guarde
agora e sempre e por toda a eternidade. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Obrigado.